naquela área. Você não provoca o efeito cirúrgico através de uma lesão. Você implanta e aquilo passa, através do estímulo elétrico, a modificar. Esses pacientes, eles, dentro da complexidade de cada caso, e nesse momento, como já sabe, nós estamos no segundo caso, existe um ajuste terapêutico eletrônico. Então, um deles está em fase ainda de ajuste, ele ainda tem períodos de piora, a gente tem que modificar a programação, é feita uma programação, o paciente vem, você avalia clinicamente como ele está, e aí com um sistema telemétrico, né, acho que é assim que eu posso chamar, você encosta no gerador de corrente, e você modifica o padrão de impulsos. Isso provoca um efeito terapêutico. Ah, entendi. Tá? Então a gente, com isso, tem conseguido ajudar esse primeiro paciente, e esse segundo ainda não está em operação, o sistema. Você instala ele, o fato de você instalar e de você entrar mecanicamente, fisicamente, dentro daquela área do cérebro, já provoca uma mudança para melhor. E você tem que aguardar um período para a natureza se readaptar, para você ligar o circuito e ele funcionar da maneira esperada. Pelo que eu entendi, vamos dizer, é um objeto que é implantado na pessoa, é colocado na pessoa, né? Quer dizer, é um corpo estranho que está aí fazendo alguma coisa no seu organismo e que você pode se adaptar ou não, né? Gente, olha que assunto bom. Eu vou falar muito mais ainda sobre isso com o Dr. Silvio Martins e com a doutora Daniela Vicina. Eu vou um pequeno intervalo comercial e eu já volto, viu, gente? Me espera. A TV Beira Rio para todo mundo. Você confere nossa programação em qualquer parte do planeta. Acesse o site www.tvbeirario.com.br. O que acontece em Piracicaba, você confere aqui. Um programa de entrevistas que leva até você as principais informações sobre economia, política, meio ambiente, negócios, além de informações sobre direitos trabalhistas e do consumidor. Acompanhe de segunda a sexta-feira o Nossa Gente, sempre às 7h20 da noite com reprise às 11h20. Informação de qualidade é aqui na TV Beira Rio. Se você tem reclamações ou eventos que acontecem para toda a comunidade do seu bairro, ligue para a nossa produção através do telefone 3371-5773, das 8 da manhã às 2 horas da tarde. É o Jornal do Bairro dando voz às comunidades de Piracicaba. De volta, gente, à nossa sala de estar. E olha só, os nossos convidados hoje, doutora Daniela Vital, neurologista, e o doutor Silvio Martins, neurocirurgião, que estão arrasando hoje aqui, atualizando muita gente sobre essa cirurgia de Parkinson, que já está sendo realizada aqui em Piracicaba, né, doutora? Essa cirurgia, vocês estão realizando aonde, essa cirurgia de Parkinson, doutor? Nós estamos realizando no Hospital dos Fornecedores de Cana. Legal, né? Então, aqui em Piracicaba. Em Piracicaba, né? Então, eu estava conversando antes do nosso intervalo, né, com o doutor. O doutor estava falando dessa questão desse corpo estranho, que é um corpo estranho, né, doutor? Você coloca em você e através dele vai mexer lá alguma coisa. Ai, meu Deus, como é difícil falar sobre isso, né? E existe alguma rejeição em relação a isso? Ou não? É bem aceitado isso no corpo da pessoa? São materiais
francamente compatíveis com o corpo humano. Universalmente, não existe nenhum material que seja absolutamente inerte, que não gere alguma reação. Mas, quando eu digo alguma reação, geralmente são coisas muito sutis, que não têm influência, né? no efeito final do que precisa ser conseguido. Na realidade, acho que vai precisar que o paciente ele se adapte a uma nova situação. É uma coisa muito grande ou é um aparelho pequeno? Como é assim? São fios bem finos, uma espessura de mais ou menos 1 para 2 milímetros de... A extensão é aquela suficiente para você ir até o ponto, alguns centímetros abaixo da superfície do crânio. Você faz uma janelinha no osso e, guiado por um sistema muito semelhante a um GPS, né? Eu acho que é a palavra mais popular que eu posso usar. Você utiliza imagens do corpo humano, imagens anatômicas, puxadas de tomografia computadorizada e de ressonância nuclear magnética do cérebro. Aquilo é colocado numa estação de computação, é agregado a mapas da nossa anatomia, e através desse sistema nós temos como se fosse o endereço do lugar que você quer. Por essa janelinha você mergulha lá. Você tem sistemas de avaliação eletrônica se você está no endereço certo, para que você tenha precisão de método. E aquilo lá sai da área do crânio, passa por baixo da pele e vai terminar num sistema gerador que fica guardado de uma forma semelhante ao do marca-passo cardíaco, aqui na região do tórax. Tá, entendi. Então, e, doutor, o senhor consegue, lógico, o senhor vai controlar isso, né? Se houver vamos dizer, algum fiozinho que escapou ou alguma coisa, o senhor vai saber através desse monitoramento. Quando você acompanha esses pacientes, se acontece um fato desse, né? Um deslocamento de fio, porque é um sistema mecânico. Sim, sem dúvidas. Então, se acontece um deslocamento, ele vai parar de funcionar. Aí você vai perceber a ausência de efeito clínico, de benefício, que eu quero dizer. Entendi. Aí, dependendo da situação, você tem que religar, trocar algum componente. Entendi. Quer dizer, o paciente ele sabe que ele tem que ter uma frequência junto ao consultório do médico para estar vendo como está, né, o aparelho, se está tudo bem. Quer dizer, ele tem que passar pelo médico, ele não pode descuidar. É isso, né? Com certeza. E a facilidade é que o aparelho é colocado no cérebro, mas a base do aparelho fica no tórax. Então, não necessariamente precisa fazer uma nova cirurgia se tiver algum problema. Pode ser mexido na base do aparelho também. É bem mais tranquilo isso. Inclusive, isso aqui é uma bateria que se coloca. E ela vai ter uma vida. Claro. Essa vida, em geral, é de alguns anos. Mas essa vida acaba. Então, você tem que trocar a bateria. Claro, Não, mas é importante a gente colocar isso para o pessoal em casa, porque eu fico imaginando, mas como é isso, né? Deve ter algum aparelhozinho, alguma coisa, de repente você coloca. Se a gente coloca, muitas vezes, doutora, a gente coloca aqueles fiozinhos para ficar bonita, para puxar a pele, por que não vai fazer para ficar bem de saúde? Porque Parkinson todo mundo sabe que tem problemas de locomoção, tem aquela tremedeira que todo mundo conhece. Nossa, está tremendo, não consegue anotar, não consegue tomar um chá, às vezes uma refeição, né? E como fica esse movimento, doutor, essa locomoção da pessoa que às vezes... Porque geralmente a pessoa que tem Parkinson, ela tem isso que é bem popular, que todo mundo fala, tremeu, assim, tem Parkinson, todo mundo já sabe. Né? É bem comum isso, né? Consegue diminuir a doença de Parkinson tem um nome que descreve quase como um emblema. Paralisia agitante. Ao mesmo tempo que existe esse tremor, existe uma dificuldade de se movimentar, de fluir o movimento. O efeito do tratamento com o medicamento, que é a dopamina, faz a pessoa voltar
se não ao natural, quase ao natural. Uhum. O efeito do disparo também é semelhante a isso, né? É isso, né? Quer dizer, a dopamina, né, que é o nome da medicação, ela tem um efeito colateral, só ela. É assim, na doença de Parkinson, a gente tem uma disfunção na produção dessa dopamina. Ela é produzida pelo nosso cérebro. E a doença de Parkinson é caracterizada justamente por essa parada da produção de dopamina. Falta dela. Que o organismo não produz mais. Não produz mais. A gente tem uma medicação que foi desenvolvida em torno de 1960, mais ou menos, que é a substituição dessa dopamina produzida pelo cérebro. Né? Só que ela não é exatamente igual a que a gente tem pela produção endógena, né? Via cerebral. Então, ela produz alguns efeitos colaterais ao longo do tempo. É como se a gente usasse a medicação, mas ao longo do tempo ela já não tem o mesmo efeito. Hoje em Piracicaba nós temos assim, pacientes que têm 14, 15 anos de Parkinson e usando a medicação. E ao longo do tempo, principalmente se tiver um uso irregular dessa medicação, ela tem uma perda de efeito, ou senão ela começa a ter desencadear efeitos colaterais também. Entendi, porque já não é uma coisa natural, já não é o próprio corpo que... Gente, como é complicado isso, né? E a medicina sempre tenta dar um jeito de repor aquilo que falta, né? Que o organismo, de repente, parou de produzir por algum motivo, ou genético, ou não sei, alguma coisa que aconteça na vida da gente, que conforme a idade vai passando, as coisas vão, né? Precisa de uma graxa daqui, uma graxa ali, né, doutor? É complicado. Então, é bacana também o fato de você saber que tem essa reposição, mas que tem que ter esses cuidados também, não é? Eu acredito que assim, o mais interessante da cirurgia é que é uma união de várias especialidades. A gente tem a parte médica, a parte de medicação, a parte cirúrgica, mas tem também o desenvolvimento de tecnologia para desenvolver o aparelho, a parte elétrica, a parte computadorizada também, que é através da ressonância, de aparelhos de tomografia, de mapeamento, para a gente determinar o local onde vai ser feito o implante, né? Então é uma união de todas as áreas, fora os trabalhos que são desenvolvidos depois, né? Exatamente. Foi muito bom conversar com vocês, falar sobre a possibilidade de fazer essa cirurgia aqui em Piracicaba. Eu queria que vocês deixassem o contato de vocês, telefone, e-mail, site, para o pessoal que sabe que existe essa possibilidade de ficar tranquilo, de ter um ser que você ama em casa, bem, mesmo que tenha Parkinson. Só controlar, vai ser um aparelhinho muito bacana. Você fala, mais um aqui para mim, tá, meu bem? Então, não esquenta não. Doutora, por favor. O endereço eletrônico da clínica é www.clinicaneurologicavida.com.br e o telefone da clínica é 3302-615. 615. Muito bem. Olha, gente, adorei o papo com vocês. Obrigada, doutora. Arrasou. Deu um show, viu, doutora, hoje aqui. Foi uma aula muito bacana, bem legal mesmo. Eu pedi para o senhor também dar o seu contato, seu telefone. Meu consultório fica no 3426-5724. Tem o meu e-mail, martins.sy@hotmail.com. Muito bom, gente. Então já sabe, teve problema. Doutor Silvio, socorro. Doutora Daniela, preciso de uma cirurgia, os dois juntos, socorro. Bem bacana, bom demais. Amei vocês terem vindo. Obrigada de verdade, viu? Arrasaram, né? Tudo de bom. Olha, gente, que bacana, viu? Adorei. Olha que papo bom hoje. Cirurgia de Parkinson. Então, você já sabe. Tem algum problema, alguém na família? Cirurgia de Parkinson já é possível, está sendo feita aqui em Piracicaba. Os meus convidados hoje, que eu fiquei orgulhosa, doutora Daniela Vital, neurologista, e o doutor Silvio Martins, neurocirurgião, que foram as estrelas hoje aqui, os holofotes todos para eles, que eles arrasaram. Show de bola, né? E você já sabe, aqui na nossa sala de estar, a estrela também é você. Um beijo, um beijinho grandão e até a próxima.